O número de divórcios é vergonhoso. O casamento já é mais uma instituição que é levada a sério há um tempão. Mas e aí, o que foi que aconteceu? Por que tantos matrimônios chegam ao fim, se deveriam ser para sempre, até que a morte os separe? Bom, uma coisa é certa, é necessário uma mudança urgente. Uma mudança no olhar e no agir, na forma como se entende e como que se está dentro de um relacionamento. É preciso saber, sobretudo, como contornar as crises. E essa mudança não vem por acaso. Para isso é preciso se formar. Estamos ao vivo para todo o YouTube, para o Instagram, para todo o Brasil. Estamos ao vivo. Para vocês que me conhecem, para os que não me conhecem, eu sou o mesmo, não muda, é igual. Sou o Dr. Jorge Rodrigues, tenho 32 anos, sou médico psiquiatra. Sou casado com a Thaís há 9 anos, somos pais de 5 filhos, a Clara, a Catarina, o Francisco, o José e a Joana. Eu sou especialista em relacionamentos humanos, especialmente em restauração de casamentos. E eu estou aqui hoje para falar para vocês um pouquinho sobre como, de fato, restaurar o seu casamento. Para aqueles que conhecem, sabem que eu gosto de falar uma expressão muito... Abre essas orelhas grandes que vocês têm em cima da cabeça e presta atenção, que essa aula de hoje vai ser muito, muito especial para cada um de vocês. Eu sei que vocês estão esperando muito isso. Para aqueles que já estão junto aí com o maridão e com a esposa, já abre o vinho, já abri o meu aqui, é um Cabernet Sauvignon que eu ganhei do meu amigo Thiago, um vinho maravilhoso. Hoje tem, se tudo der certo nessa aula, hoje tem. Para vocês que não estão trabalhando, para mim que estou trabalhando, não tem. Para mim vai ter trabalho. Mas a verdade é que eu sei que o casamento de vocês às vezes não está lá muito bom. Eu sei que o namoro de vocês muito provavelmente não está lá muito bom, o noivado de vocês não está lá muito bom. Talvez o seu marido, a sua esposa não esteja em casa agora, mas se ele tiver, chega mais perto dele aí, aconchega, dá um cheiro nele ou nela. Ah, Jorge, não tem intimidade, não tem... Dá um cheiro, caramba, para com isso, é teu marido, é tua esposa, para de lenga, vai. Nem que seja forçado, dá uma fingidinha, finge que você está gostando. Vocês que estão sozinhos, estão assistindo sozinhos, escutem com bastante atenção. Eu quero conseguir fazer vocês entenderem hoje o fundamento mesmo para vocês salvarem o seu casamento. As técnicas que eu uso todos os dias no meu consultório para que vocês consigam salvar o casamento de vocês. Eu dizia há pouco a uma seguidora que me mandou mensagem, um tanto quanto desaforada, dizendo que eu não dei a atenção devida porque ela não sabe o que fazer. A verdade é que eu consigo só indicar o caminho. Vocês precisam escutar atentos e precisam estar realmente dispostos a colocar isso em prática. Uma coisa que eu digo muito, e é extremamente comum de acontecer, é que eu gasto muito mais tempo tentando convencer vocês de que essa metodologia funciona de fato, do que realmente reconstruindo o casamento, do que de fato construindo o relacionamento. É muito interessante esse movimento. Eu, às vezes, dou até risada com a minha esposa contando algumas histórias. Porque, às vezes, no meu consultório, gasto 1, 2, 3, 4, 5, 10 sessões. Até a pessoa se dá conta de falar, tá bom, eu vou tentar do seu jeito. A verdade é que vocês são muito cabeça dura. A verdade é que vocês ficam achando estratégias para não me ouvir. Ah, chamam de charlatão, às vezes chamam de coach, às vezes chamam do que quiser. A verdade é que os resultados são inegáveis. Os resultados da formação para casais são inegáveis. E o que eu quero entregar para vocês aqui hoje são exatamente esses resultados de mão beijada. Eu quero entregar de graça. Eu quero entregar o ouro, igual eu sempre falo para vocês não entregarem. Bom, eu estou disposto aqui hoje a entregar o ouro. Eu estou disposto a entregar esse ouro com uma certa didática que não vai precisar muito esforço. Basta que vocês escutem atentos e, sobretudo, com o coração
dócil. Um coração disposto a entender o que eu estou dizendo. Um coração disposto a falar, bom, talvez eu não saiba de fato me relacionar. Talvez eu não saiba de fato como fazer as coisas acontecerem. Vou tentar do jeito desse tonto. Talvez ele saiba o que diz. E aí você me fala, dá essa chance, vai. Presta atenção uma coisa. Bom, eu falei para vocês na primeira aula sobre a didática do ser humano constituída sobre 3 dimensões: corpo, alma e espírito. Tudo bem? E eu disse para vocês que existe uma alma, que é a psique humana, que é a mente humana, que eu coloquei ela no coração. É a tomada de decisões, é a vontade do ser humano. Essa vontade, ora, se inclina ao estômago, ou seja, às nossas paixões baixas, aos nossos impulsos, aquilo que a gente tem de caráter, aquilo que a gente tem de inconsciente, de imaginário. Ora, esse coração se inclina ao alto, à nossa espiritualidade, ao nosso espírito, à eternidade, à visão do todo, o nosso senso moral, a nossa inteligência. Tudo bem? E eu fiz aquele desenho bonitinho, né, que vocês entenderam muito bem, aquele coração ora se inclinando ao alto, ora se inclinando para baixo. E eu disse a vocês que existem forças que fazem com que esse coração se mantenha estável. A maior força transformadora desse mundo chama-se amor. Foi o que eu ensinei na segunda aula. E eu mostrei isso para vocês. O amor é de fato essa força que ela arrebata tudo aquilo que ela toca. O amor foi a força que foi capaz de recolocar a humanidade no eixo. Afinal de contas, o próprio amor se faz carne, se faz homem. Et verbum caro factum est. Ou seja, e o verbo se fez carne, e o amor se fez carne. Ele se faz carne, ele habita entre nós, ele caminha, ele ensina e ele se sacrifica. Por cada um de nós, por mim, por você, pela sua esposa, pelo seu marido, por cada um de nós, por todos nós. E é exatamente esse mesmo amor que causa a restauração de tudo. Eis que faço novas todas as coisas. Ela fala que ele disse, olhando para a mãe dele. Olha, mãe, eis que faço nova todas as coisas. É isso que o amor faz, ele restaura tudo. Agora, eu preciso saber acessar o amor. E o que eu quero ensinar aqui para vocês hoje é exatamente como fazer isso. A primeira coisa que eu preciso que vocês entendam é que não existe como um relacionamento dar certo sem a presença do amor. Isso aqui eu já falei para vocês lá na primeira aula. É impossível. Isso porque o relacionamento ele é constituído sobre 3 pessoas. Ih, Jorge, já deu errado. Então quer dizer então que esse negócio de ter eu, meu marido e a amante, então tá válido? Não, calma. Não é sobre a amante que eu estou falando. Presta atenção, quando a gente fala em simbólica, e eu já ensinei isso para vocês sobre simbólica algumas coisas. Eu sempre falo sobre o movimento do número 2. O número 2, ele significa opostos. 2 entes opostos um ao outro. Tudo que é 2 na natureza são opostos entre si. São diametralmente opostos. Por exemplo, claro e escuro. Silêncio e barulho. Por exemplo, dia e noite. Tudo que são 2 são opostos. E quando unidos, eles se anulam ou se destroem. Quando a gente junta o barulho com o silêncio, ele causa um sincretismo que aquilo se anulam mutuamente, se destroem mutuamente. Claro e escuro, dia e noite. Tudo que é 2 na natureza, se unidos, eles se destroem. Positivo e negativo, se anulam. O homem e a mulher são assim. Nós somos criados homem e mulher. E quando unidos um ao outro, a gente foi feito para se anular e se destruir mesmo. Ordenadamente nós fomos feitos para isso, para não dar certo. Como é que eu faço então para dar certo? O que eu preciso fazer então? Eu preciso acrescentar um terceiro elemento. Isso porque quando a gente fala em simbólica, quando eu uno 2 elementos opostos, eles se anulam. Mas se eu acrescento um terceiro elemento, esta união, ela se torna uma união indissolúvel. Uma união que não se separa mais. Por exemplo, corpo, alma e espírito. Pai, Filho e Espírito Santo. Todas as vezes que eu acrescento um terceiro elemento, ele causa uma união indissolúvel, aquilo não se separa. Qual que é a união que eu preciso? Qual que é o elemento de coesão entre um homem e uma mulher? O amor. Nos falta essa terceira pessoa. Essa terceira pessoa é o próprio amor, é o próprio Cristo. Só que essa pessoa, ela vai atuar sobre 3 âmbitos diferentes. Esse amor, ele vai nos tocar de alguma maneira em 3 âmbitos.
Eu disse que nós somos corpo, nós somos alma e nós somos espírito. Então esse amor ele precisa aparecer no corpo, na alma e no espírito. Ele precisa completar o homem nesses 3 níveis. Completar o ser humano nessas 3 naturezas, para que de fato ele haja claramente. E como é que eu faço isso então? Jorge, explica melhor. Como é que eu vou viver esse amor pleno no meu casamento? Vai. Começa por baixo. Começa pelo estômago. Como é que chama o amor vindo das nossas paixões baixas? Como é que chama esse amor desperto no que eu tenho de mais baixo, no corpo? Chama-se desejo. O desejo, atentem-se a isso. O desejo ele é o primeiro estágio. Desejo ou admiração é a mesma coisa. Sabe quando a gente diz assim, eu acho que eu não admiro mais o meu marido? Na verdade, no fundo, a gente está falando da mesma coisa, é o desejo. Só que o desejo, quando é de um homem por uma mulher, a gente cunha isso de desejo sexual, ele avança um próximo estágio. Mas é óbvio que eu posso ter o desejo de estar junto de uma pessoa que eu admiro. Um bom homem, uma boa mulher, uma pessoa inteligente, é bacana estar perto daquela pessoa. Eu desejo estar com ela. Esse desejo de estar junto. Como eu falei, quando a gente está falando do cônjuge, quando a gente está falando do namorado, da noiva, do marido, esse desejo ele avança para esse segundo estágio, que é um desejo já com um teor de necessidade de unir-se plenamente ao outro. É um desejo sexual. Todo relacionamento ele precisa começar por esse desejo, pela parte baixa, pelo corpo. Como é que é isso? É bem mais simples do que vocês imaginam. Entende uma coisa? O desejo, anotem isso, o desejo ele é modulado pelo nosso inconsciente. Lembra de eu falar do inconsciente, do caráter, lembra aquela lenga toda que eu expliquei na primeira aula? Pois é. O nosso desejo ele é inconsciente. Ele vem do nosso imaginário. Ou seja, eu não escolho quem eu vou desejar. Isso é um fato. Não dá para eu olhar para uma pessoa e falar, não, mas eu quero desejar essa mulher. Não dá. Não dá para você escolher desejar, eu quero desejar este homem. Não dá. A questão é que o desejo é algo que aparece. Porque ele é um fruto do meu inconsciente. Ele é um fruto do meu imaginário. Ele simplesmente nasce em mim. Ele é um desejo baixo. Ele é fruto, lembra de eu falar? Do imaginário, não é daqui embaixo? Não é do estômago? Então, é daqui que brota o desejo. Agora, prestem atenção nisso que eu vou ensinar para vocês. O desejo, se ele brota do imaginário, então ele precisa ser articulado ali dentro. De que consiste o imaginário? O que está ali dentro do meu imaginário? O que está dentro da minha imaginação? O que está ali no meu inconsciente? Símbolos. Símbolos. É por isso que eu uso tanto linguagem simbólica com vocês, porque eu tento convencê-los das coisas através dos símbolos. Os símbolos são uma espécie de mensagem subliminar. É uma espécie de linguagem por trás da realidade. Isso é o símbolo. Quer ver uma coisa? Presta atenção nisso que eu vou explicar para vocês. Olha que interessante. Se eu pedir para vocês, todos vocês que estão me ouvindo agora, imaginem uma mulher. Imagina uma mulher na tua cabeça agora. Você imaginou a Angelina Jolie? Muito provavelmente não. Você imaginou sua mãe? Acho que não. Você concorda comigo que no fundo, se vocês fizeram certo, a maioria de vocês vai imaginar uma mulher qualquer. Aliás, não uma mulher específica, mas uma mulher abstrata. Talvez você está olhando para sua esposa e você vai pensar nela, mas pensa numa mulher. Vai vir uma imagem abstrata de uma mulher. Um rosto que você não consegue definir o que é. Mas e o cabelo? 90% de vocês vão pensar num cabelo comprido. Alguns vão pensar num cabelo mais curto, mas a maioria vai pensar num cabelo comprido. Por quê? Porque o cabelo comprido é um símbolo feminino. Ele está ali. Em geral, as mulheres têm cabelo comprido. É típico da nossa cultura, é um símbolo. Dificilmente vocês vão pensar uma mulher sem seios. Quase todos vão ter imaginado, quando eu falo, pensa numa mulher, você vai ter imaginado uma mulher com seios. Uns mais pequenos, outros mais fartos, mas com seios. Porque é um símbolo feminino. Vocês vão pensar em um quadril mais largo. Porque é um símbolo feminino. Sim ou não? Entendem o que eu estou falando? O símbolo é isso, é uma mensagem
que carrega, entre aspas, a impressão de todos os exemplos possíveis. Eu poderia fazer isso com qualquer coisa aqui com vocês. Se eu falasse, imaginem um carro. Vocês não pensaram numa Lamborghini e provavelmente não pensaram numa Kombi. Vocês pensaram numa estrutura, mais ou menos no formato retangular, pensaram em 4 rodas, pensaram num motor, talvez em para-brisa, pensaram em portas, mas não pensaram num carro específico. Vocês pensaram no símbolo de um carro. Estão entendendo? Entendem o que eu quero dizer com o que é o símbolo? Então, os símbolos são essas mensagens que ficam guardadas no nosso imaginário. Quanto mais vezes eu vejo determinada coisa, mais forte fica aquele símbolo no meu inconsciente. Mais natural fica aquele símbolo no meu inconsciente. Por exemplo, imagina que você vive naquelas tribos africanas onde as mulheres têm por cultura raparem o cabelo. Todas elas têm um cabelo rapado. Para aquela tribo específica, se eu disser, pensem numa mulher, todos eles vão pensar numa mulher careca. Porque eles estão cansados de abastecer o inconsciente deles com aquela imagem. Entenderam o que é o inconsciente? Entenderam o que é o símbolo? Faz sentido para vocês? Prestem atenção uma coisa. Quando eu estou tratando do inconsciente, então, para que eu sinta desejo por alguém, os símbolos precisam estar ordenados. Se os símbolos estiverem desordenados, entre aquilo que eu espero e aquilo que eu vejo, se houver uma dissonância entre eles, eu não vou sentir desejo. Você quer ver uma coisa que acontece com uma frequência impressionante? Vocês estão namorando, e aquele namoro é gostoso, é uma maravilha. Tu olha para sua esposa e ela é toda doce, toda gentil, toda meiga, te dá atenção o tempo todo, fica puxando o teu saco, fica te envaidecendo. Você se sente um bom homem, você se sente o cara, ela sente ciúmes e não sei o quê, e você fica todo pimpão. Sim ou não? Você vê uma mulher. Física e comportamentalmente você vê uma mulher. E vice-versa. Ela vê em você um homem. Não, deixa que eu faço, deixa que eu resolvo. Você vai lá e compra um sorvete, compra um presente, leva ela para passear, faz as coisas. Já está mais bonitão, está bem vestido, querendo impressionar. A barriguinha não está aparecendo ainda. Não no tempo no namoro, é uma maravilha. Então ela olha para ti e vê um homem. É óbvio que ela se encanta. Ela sente desejo. Ela sente atração. Porque ela olha e vê um homem. Física e comportamentalmente. São símbolos que ela vê, que ela enxerga. Sabe o que é o problema? É assim. Vocês se casam. O que acontece com a mulher? Ela vai virando Carlão. Eu entendo, eu sei. Eu sei que a maioria de vocês se tornam Carlões, tanto porque pela criação que vocês tiveram, quanto pelo comportamento do homem mesmo, eu sei. Às vezes o homem é meio folgado, meio encostado. A mulher tem que ficar assumindo as responsabilidades da casa, tudo, tem que trabalhar 12 horas, tem que chegar em casa, ainda tem que fazer tudo, tem que pagar a conta, tem que resolver menino. Tem que trocar a lâmpada, ela que tem que subir na escada para trocar a lâmpada, tem que trocar um pneu, ela que tem que se virar. Ela começa a se tornar meio machão da história. Ela fica meio Carlão mesmo. Sim ou não? E aí ela fica dura, ela fica impositiva, ela começa a mandar demais. Faz isso, faz aquilo, não é para deixar a toalha aí. Você é um preguiçoso, você é um moleque, não sei o quê. E ela briga contigo o dia todo. Tem um monte de marino rindo aí agora, com a risadinha, aquela risadinha amarela. Eu sei que vocês estão assim agora, eu conheço. Se não é esse símbolo que desordena, em que ela começa a parecer um homem da história, é o símbolo da mãe. Muito comum também. Elas engravidam e aí se esquecem que antes de serem mães, elas são mulheres. O que acontece? O homem olha para ela e deixa de ver uma mulher. Ele só vê a mãe. Porque todos os assuntos dela é sobre filhos. Tudo que ela fala é sobre criança. Ela só pensa em leite, em fralda. Mas Jorge, a gente precisa pensar nessas coisas. Tá, eu sei disso. Calma. Eu sei que ele também deveria te ajudar com essas questões. O problema é que vocês se apegam um pouquinho, vai. Admite para mim. Vocês dão uma exageradinha. Eu sei que dão.
Agora são vocês que estão dando uma risadinha amarela. E aí, sabe o que acontece? Ele começa a te ver como mãe ou como um homem. É por isso que o seu marido começa a perder o desejo. E como se já não bastasse, lembra que eu falei? É a dissonância, ou seja, a quebra da sintonia e da harmonia entre aquilo que ele vê e aquilo que está aqui dentro. Então, há uma dupla quebra. Primeiro porque ele já não vê mais uma mulher, ele vê ou um general de brigada ou uma mãezona. Essa é a primeira quebra. A segunda quebra é o imaginário pervertido. Porque o que ele assiste todos os dias? Novela, TikTok, explorar do Instagram. Só tem mulheres hipersexualizadas. Meu caro, se a tua mulher fosse igual aquelas mulheres rebolando do TikTok, você não ia querer a tua mulher. Acredite em mim. A verdade é essa. Só que você assiste todos os dias aquela porcaria, você começa a achar que uma mulher, para ela ser feminina, ela precisa ser daquele jeito. Hipersexualizada. Tem que andar com a bunda de fora. Tem que usar aquelas roupinhas coladas e minúsculas. Senão ela não te desperta desejo. Entende que o teu imaginário está pervertido? Está alterado? Você precisa fazer com que esse imaginário seja reconstruído. Parar de ver essas porcarias e ver coisas boas. Começar a apreciar coisas boas e decentes. Isso vai ajudar muito. Mas é claro que, dona Carlão, você também precisa fazer sua parte. Senão, a pipa do vovô não vai subir mais. Entenderam? Mas deixa eu falar uma coisa. Não são só as senhoritas que estão errando, não. Os senhores estão errando e feio. Sabe esse cara que vive reclamando que a mulher dele não quer sexo? Ah, minha esposa não quer sexo, ela não me procura, ela não demonstra prazer, ela não quer uma preliminar, ela não quer um sexo oral, ela não... só reclama. Sabe por quê? Deixa eu te contar uma coisa. É porque quando vocês se casaram, ela olhava e via um homão. Aquela barriguinha ainda estava no estilo, você se vestia bem, a barba estava no jeito, o cabelo estava bem cuidado. Quando precisava tomar iniciativa, você ia atrás, porque você queria agradar. E agora? Agora ele chega em casa, ele está careca, barrigudo, mal vestido, fedendo muitas das vezes, deitado no sofazão, jogando videogame ou assistindo qualquer porcaria política. E reclamando da vida. Ela olha e fala, é um moleque, é um meninão. Entende isso ou não? É óbvio, tonto, que a tua mulher não vai querer ter relação contigo. Você deixou de ser homem, ao menos aos olhos inconscientes dela. Presta atenção, ela até conscientemente sabe que é o marido dela. Mas que jeito você quer que ela tenha prazer e desejo? Ela olha e vê um meninão. Todos os dias você chega reclamando do teu trabalho, todo santo dia. Ai, não aguento mais trabalhar. Deixa eu contar uma coisa. Existem certos símbolos que não se alteram. Símbolos que existem desde que o mundo é mundo. Símbolos que são permanentes, patentes, recorrentes, estáveis. São símbolos que não vão mudar. Ainda que a humanidade insista em querer mudá-los, eles não vão mudar. Para o homem, tem 3 símbolos. É a capacidade de prover, a capacidade de proteger e a capacidade de procriar. Isso aqui desde os tempos da caverna era assim, meu caro. Não adianta você querer espernear e se chatear e rasgar as vestes. O problema não está no homem que ganha menos do que a mulher. Sabe onde é que está o problema? No cara que trabalha menos do que ela e reclama mais. Você quer ver uma esposa rasgar as vestes e ficar revoltada e perder 100% do desejo? Ela chega em casa, cansada do trabalho, trabalhou horrores, tem menino para cuidar. Ela olha e tu às vezes ganha menos ou às vezes ganha mais, não faz diferença, não é o quanto tu ganha. Mas ela chega e você está lá deitado, sem fazer nada. Podia estar estudando, podia estar malhando, podia estar fazendo qualquer outra coisa. Não, mas você está lá assistindo uma televisão, você está rolando o feed do Instagram, você está descansando.
E ela pensa, nossa, mas eu estou ralando igual uma condenada e ele já está descansando, né? Que beleza. Aí quando ela pensa em falar alguma coisa, você já começa a reclamar do seu trabalho, que já é muito menor do que o dela. Ah, eu não aguento mais o meu serviço. Ah, porque o meu chefe. Ah, porque eu não sei o quê. Isso é quase natural nosso, sabia? Essas reclamações. Eu me lembro uns tempos atrás, já tem um tempinho, eu passei um dia atendendo e foi um dia de atendimentos realmente pesado, realmente muito pesado. Casos muito difíceis e tudo mais, passei o dia todo atendendo. E nesse dia eu saí meio cansado, saí do meu escritório é dentro de casa, né? Eu atendo só online. E aí eu saí do escritório e a minha filha mais velha, a Clara, estava lá. E aí eu fiz uma cara de cansado assim e ela falou assim, o que foi, papai? E eu disse, minha filha, papai está cansado, trabalhei demais. E ela olhou assim para mim e falou assim, mas não é o seu trabalho? E eu dei uma risadinha e falei, você tem razão. É só o meu trabalho. Eu estou só cumprindo com o meu dever. Ah, porque eu estou cansado. Tá. Vai. Você percebe que mesmo uma criança de 7, 8 anos, igual a minha filha, ela, de alguma maneira, ela perdeu um pouco da admiração. Oh, mas ele está reclamando do trabalho dele? Agora você imagina esse efeito na cabeça da tua esposa. Ela chega em casa e escuta você reclamando do trabalho que já é menos do que o que ela faz. Menos tempo. Não estou falando menos dificuldade ou dinheiro, não. Eu estou falando menos tempo, menos esforço. E escuta você reclamando, meu amigo, deserto do Saara. Ela não quer nada contigo naquele dia. Você pode ter certeza que se ela fizer qualquer coisa, é só para te agradar mesmo. Entende por que a tua esposa não te procura? Entende por que ela não quer ter sexo? Por isso que com a amante é fácil, né? Com a amante você não precisa provar que você faz nada. Com a amante você só finge. Você finge que você é o cara. Você finge que você trabalha. Você finge que você manda bem no seu trabalho, que você é respeitado. Você finge que você é um bom homem. Ainda coloca a culpa na esposa ainda. É que a minha esposa não me valoriza. Seu safado, sem vergonha. Muda esse olhar. A verdade, e aí eu já vou passar para o próximo passo, que é o diálogo. Sabe qual que é o maior impeditivo dos diálogos? Vocês sentem vergonha de si próprios, tanto homens quanto mulheres. Vocês têm vergonha de vocês mesmos. Por isso vocês têm tanta dificuldade no diálogo. Vocês têm vergonha dos próprios dramas e das próprias carências. Sabe por quê? Porque lá no teu trabalho ou com os teus amigos, você consegue chegar para os teus amigos, para as suas amigas e falar assim, nossa senhora, eu faço tanto, eu faço tudo pelo meu relacionamento. Vocês adoram fazer isso na minha caixinha de perguntas. Ah, eu faço tudo pelo meu relacionamento. E é engraçado porque vocês tomam cada patada que vocês perdem o caminho de casa. Mas com os amiguinhos não é assim não. Com os amigos vocês chegam lá e falam assim, ai amiga, eu faço tudo por aquele homem. Tudo. Ai, eu não aguento mais ser desprezada. E aí a tua amiga fala, não amiga, tadinha de você. Realmente você faz tudo mesmo, você se doa todos os dias. Você é uma mulher incrível, você merece mais. Sem vergonha. Admite que você não está fazendo metade das coisas que você grita para o mundo que você faz. E quando faz um pouquinho que seja, faz sempre esperando resposta. Faz sempre esperando retorno. Só faz porque eu vou fazer um pouquinho para ver se ele retribui. Admite que o amor de vocês, na maioria das vezes, é bem medíocre assim mesmo. É por isso que os relacionamentos não funcionam. É bem medíocre. Eu sei que é, eu já vivi isso, vai, conta pra mim. Me engana ou não? Estão entendendo o movimento do desejo? Sim ou não? Você quer ter uma boa relação com a tua esposa? Volta a ser homem. Para de reclamar. Você quer reclamar? Arruma um bom psicólogo. Arruma um bom amigo. Procura um sacerdote, um pastor e vai reclamar com ele. Não fica reclamando para tua esposa, não. Chega, você já leva problema para ela todo dia. A maioria das vezes você é o problema, meu caro. Para com isso. Para de encher o saco dela. Esposas, mulheres, parem de querer resolver o mundo. Aprendam a ser cuidadas. Ah, Jorge, mas se eu não fizer, ele não faz nada. Será mesmo? Será mesmo?
Olha, vou te dizer uma coisa, por experiência de consultório de 10 anos, uma coisa que eu percebo muitíssimo, todas as vezes que vocês vêm com esse papinho de que se eu não fizer, ele não faz nada, é porque você não quer abrir mão do controle. Admite. Começa a deixar ele fazer. Dá um espacinho para ver. Eles fazem sim. A questão é que vocês não estão dispostas a deixar ele fazer do jeito dele. Você quer do seu jeitinho, na sua hora, na sua forma, porque é você. E tem mais. Você também não quer elogiar depois que ele faz também. Não quer ir lá dar um beijinho, agradecer. Que bom, amor, obrigado por você ter feito isso e tudo mais. Elogiar ele, fazer com que ele se sinta homem. Adivinha o que a amante faz? Adivinha o que o amante faz? Por que eles roubam o seu marido da sua esposa? Porque eles sabem fazer essa merda. Eles ganham no estômago, no desejo. Por isso que essas relações extraconjugais não tem amor, não. Eu vou explicar sobre o afeto agora. Às vezes em alguns relacionamentos tem um pouco de afeto. Amor não tem. É 100% por desejo e em alguns poucos, um pouco pelo afeto. Entenderam até aqui? O segundo grau, que é o afeto, ou amor, com A minúsculo. Sabe aquele amor de namorado? Aquele amor que você está no pôr do sol, aí você abraça ela e fala assim, eu te amo. Aí ela olha para você e fala, eu também te amo. Sabe esse amor? Tá. Isso ainda não é amor. Amor, não é. Não é. Você concorda que se eu escuto a Anitta e falo assim, nossa, que música boa, sobra o quê para Beethoven? Nada, né? Vou chamar de quê se eu digo que a música da Anitta é boa? Fica meio difícil da gente poder equacionar as coisas. Então assim, isso aqui, eu te amo, eu também te amo. Tá, é amor. Mas ele não é um amorzinho, é um amor com A minúsculo. Ele começa a arranhar o que seria o amor. Estão entendendo? Esse amor é o que a gente chama de afeto. Amor-afeto. De onde ele vem? Me responde uma pergunta aqui. Quando foi que você começou a amar a sua esposa? Me fala o dia. Qual foi o dia que você chegou, olhou para ela e falou, eu amo essa mulher? Você sabe? Não? Sabe por quê? Porque o afeto, esse amor-afeto, ele funciona como uma academia. Você vai lá e malha o primeiro dia, levanta peso, chega no espelho, você está igualzinho. Aí você fala, não, eu vou tentar de novo. Você vai o segundo dia, chega, malha, levanta peso, se esforça, chega, olha no espelho, está igual, não mudou nada. Você vai ao terceiro, quarto, quinto, uma semana, está igual, está idêntico. Porque a construção do corpo ela é uma construção irascível, ou seja, árdua, ela leva tempo, esforço, assim como a construção do amor. Qual que é aquele dia que você passa no espelho, volta, olha de novo e fala, caramba, eu estou forte, caramba, eu emagreci. Que dia é esse? Você não sabe, ele simplesmente acontece. O movimento do amor é exatamente assim. É por isso que vocês erram aqui. Quando você chega e fala assim, Jorge, eu não amo mais a minha esposa. Jorge, eu não amo mais o meu marido. Deixa eu te explicar isso. Quando você diz que não ama mais, você está falando desse amor-afeto. Desse amorzinho com A minúsculo. Essa sensação do amor que você está falando. Tá? Jorge, eu não amo mais a minha esposa. Sabe por que você não ama mais? Porque você deixou de servir a sua esposa. Isso aqui é exatamente como o exercício físico que eu falei. Não é amando que eu sirvo, é servindo que eu aprendo a amar. Enquanto vocês não entenderem isso, vocês vão continuar agindo como bicho. Esse amor-afeto, esse sentimento, essa sensação do amor, ela brota de uma decisão tomada e de uma ação cumprida. Todo dia eu mando uma mensagem para a esposa. Bom dia. Mando uma mensagem. Boa tarde. Mando uma mensagem. Como foi seu dia? Mando uma mensagem. Estou com saudade. Levo para jantar. Levo para almoçar. Compro um presente. Faço um agrado. Preparo um almoço. Resolvo um problema para ela. Levo o carro dela para arrumar. Ela está com uma dívida. Eu vou lá e pago. Ela está com algum,
qualquer coisa, eu vou servindo, 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 é aí que eu começo a amar essa pessoa. Foi assim quando vocês foram se casar. Por quê? Porque quando o desejo está ordenado, é facinho de servir. É igualzinho o bicho. O cachorro é assim. O cachorro te admira. É claro que ali é uma admiração, não é um desejo sexual, mas é admiração. E por te admirar, o cachorro está o tempo todo querendo te servir, querendo te agradar. É o mesmo movimento. Por isso você fala, o cachorro, o Toby me ama. Seu tonto. Ama, vai. Ama com A minúsculo. Ama com A minúsculo. É porque você não conhece o Toby. Tá bom. Deixa o Toby lá. Sabe por que você parou de amar a sua esposa? Você parou de cuidar dela, seu trouxa. Desculpa falar assim, mas eu quero te dar um chacoalhão mesmo. Eu tô falando isso com profundo amor. Profundo amor. Sabe por que você deixou de amar a sua esposa? Jorge, eu acho que eu não amo mais a minha esposa. Jorge, eu acho que eu não amo mais o meu marido. Sabe por quê? Porque você deixou de servir. Você deixou de cuidar dele. Você deixou de cuidar dela. É por isso que você deixou de amar. Sabe por que você deixou de cuidar? Sabe por que você deixou de ter zelo com ela ou com ele? Porque você deixou de desejar. O desejo morreu e aí você falou, a admiração morreu, você falou, deixa pra lá, pra que eu vou me importar? Tô mentindo? Foi ou não foi assim que o seu casamento foi pro buraco? Vai, fala na minha cara, foi ou não foi assim que o seu casamento foi pro buraco? O desejo morreu, a relação sexual foi pro buraco, já não era mais gostoso servir o outro. E aí, como a gente está acostumado a só aquilo que é prazeroso, se já não é mais gostoso, você para de servir também. E aí o amor começa a morrer. E aí morre o desejo e morre o afeto. Aí seja a mulher, seja o homem, vira a esquina e tem alguém, um homem, que não convive com ela, não precisa pagar as contas de casa e não precisa ficar aguentando as chatices dela. Uma mulher, que não precisa aguentar as chatices dele, os roncos dele, que não precisa aguentar ele não fazendo nada dentro de casa, que não precisa ter que criar filho. E ele fala, nossa, mas você é um homem tão bom. E aquele homem fala para aquela mulher, nossa, mas você é uma mulher tão batalhadora. Você é uma mulher tão incrível. É assim que tiram o seu marido ou a sua esposa de dentro de casa. É nesse movimento simplíssimo, simplíssimo e absolutamente cruel. Porque ele é mentiroso. Porque ele é mentiroso. Vocês entendem? É quase desonesto. Aliás, é desonesto. É claro que é desonesto. Como é que você vai competir com isso? Como é que você vai competir com isso? A minha esposa está lá cuidando de 5 filhos, ralando igual toda descabelada, tentando fazer as coisas dar certo dentro de casa. Eu chego lá preguiçoso, enchendo o saco, reclamando do meu trabalho, barrigudo, não me cuido, não me visto bem, não faço nada. Aí tem uma mulher no meu trabalho que fala assim, nossa, mas você está com uma carinha de triste, eu posso cuidar de você? Aí você começa a se vestir bem para ela. Aí você começa a se cuidar para essa moça do teu trabalho. Aí você começa a querer agradar ela, você manda mensagem se ela está bem, você quer saber se ela está doente, você quer saber se ela comeu direito. Aí você dá um presente, aí você chama para sair. Viu? Viu como é que você cai na mentira? É assim que o seu casamento vai pro buraco. Estou te contando, o passo a passo. Acontece que isso ainda não é amor também. Isso aqui é desejo baixo, estômago. Isso aqui é afeto, é amor, mas ainda não é amor de fato. O amor, ele acontece quando eu convivo com os defeitos daquela pessoa. Quando eu enxergo as mazelas daquela pessoa. Quando eu sei o quão má aquela pessoa pode ser e o quão boa ela também pode ser. Quando eu entendo a essência daquela pessoa. Eu conheço a família, eu conheço os erros, eu conheço as enzices, as carlonices. Quando eu entendo quem aquela pessoa é e eu olho ela nos olhos e digo, eu quero você para sempre. Eu quero envelhecer ao seu lado. Eu quero ser um só contigo. Especialmente naquela subida do altar que você olha nos olhos do outro e fala, eu aceito
Amar-te, respeitar-te e ser fiel, na alegria e na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza, por todos os dias de nossa vida, até que a morte nos separe. Quando você faz isso, brota entre vocês dois o verdadeiro amor. Só ali aparece o amor. Esse amor verdadeiro com A maiúsculo, esse amor que não morre. Aquele primeiro amor, o desejo, morre assim, ó. Basta você inverter os símbolos. Basta você perverter os símbolos aqui dentro no teu imaginário. Morre no estalar de dedos. Esse amor afetivo morre devagarzinho, porque você parou de cuidar da tua mulher, porque você parou de cuidar do teu esposo. Você deixou de amar porque você parou de cuidar, não é porque ele parou de cuidar de você, não. É porque você queria ser cuidado e você não estava recebendo em troca. E aí você para, você desiste. Esse amor também morre, mas esse amor do alto, esse amor com A maiúsculo, esse amor que conclui-se no espírito, esse não morre. Esse já morreu e já ressuscitou. Esse não morre. Esse não morre. Não morre. Acredite, vocês podem insistir o tanto que vocês quiserem. O tanto que vocês quiserem. Esse não morre. A prova disso é a história da minha vida. É a história da minha vida. Eu quero apresentá-la para vocês hoje. A minha vida. Vocês vão conhecer a minha vida hoje. A maioria de vocês já conhece, mas os que não conhecem, eu quero apresentar para vocês a minha vida. Ela vai vir aqui hoje, daqui a pouco. Para vocês conhecerem ela. A minha vida tem nome e sobrenome. A minha vida é prova de que esse amor com A maiúsculo não morre. Acredite, eu tentei matar ele. Filho da puta. Desculpa o palavrão. Eu tentei matar ele. Eu tentei. Eu consegui matar o desejo. Eu consegui matar o afeto. Como? Eu perverti os símbolos na minha cabeça. É o homem assistindo pornografia, assistindo TikTok, assistindo Explorar. É a mulher assistindo novela das 9. É a mulher assistindo 50 tons de cinza, 365. Minha cara, seu marido não vai alcançar aquele padrão não, sinto te falar. Eu sei que ele tá meio barrigudinho, mas assim, você também está elevando muito o padrão. Não é por aí. O seu imaginário também precisa dar uma limpada. Tem um monte de mulher que falou que quando assistiu a live ontem, falou, caramba, eu comecei a olhar diferente para o meu marido. Você começou a perceber que o seu marido é um homem. Você voltou a olhar para ele como um homem. Porque vocês só reclamam. Só reclama. O dia que você parar de reclamar e olhar para ele como um homem e tratá-lo como um homem, deixa eu te contar uma coisa, ele começa a melhorar. E vice-versa, viu, homens? O dia que você parar de reclamar da tua esposa, ela não dá sexo, ela não cuida de mim, ela não sei o quê. Para de reclamar e começa a elogiar ela. Para de reclamar e começa a cuidar da tua mulher de verdade. Cuidar mesmo. Começa a dar tudo por ela. Começa a dar o teu sangue e o teu couro em sacrifício pela tua esposa todos os dias. Ela melhora, e melhora rápido. E melhora rápido. Melhora rapidão. Eu preciso limpar o imaginário. Reconstruir esse imaginário. Quer voltar a desejar seu marido, a sua esposa? Primeira coisa, começa a limpar a tua mente. Vai ler boas coisas, vai assistir bons filmes, vai ouvir boas músicas. Encha a tua cabeça de coisas boas. Quer uma dica? Faz uma lista com 15 itens de elogios ao seu marido, coisas que ele é. 15 itens de elogio à sua esposa, coisas que ela é. Vocês são muito acostumados a reclamar um do outro, mas vocês se esquecem dos elogios. Escreve. E todos os dias você lê aqueles 15 elogios. Você vai ver o desejo brotando no teu peito pela tua mulher de novo. É óbvio que não basta só isso, Quer que a sua mulher te deseje? Para de ser moleque. Abandona o Enzo. Joga o videogame fora. Para de usar bermuda, vai usar calça. Dá um trato nesse cabelo. Corta essa barba. Faz a coisa acontecer. É tão difícil assim parecer-se com um homem, agir como um homem. Você quer ver qualquer frase que desperta tesão em qualquer mulher, em qualquer uma? É uma frasezinha assim, deixa que eu resolvo.
Quer ter uma boa noite de sexo com a tua mulher? Aprenda a falar isso. Aliás, não só a falar e fazer. Começa a fazer isso. Ah, Jorge, aqui a minha mulher é carão demais, ela não deixa. Não importa. Gentilmente, segura na mão dele e fala, deixa que eu resolvo, deixa que eu faço. Deixa comigo, eu faço. Você vai ver o desejo voltando a brotar no peito dela. É? Vai mesmo. Isso eu te garanto que vai. Tá? Presta atenção numa coisa. Quer recuperar o afeto? Quer recuperar o amor? Volta a servir, volta a cuidar dela. Volta a cuidar dele. O servir, presta atenção, o servir é um ato apaixonado que você faz pela felicidade ou pela salvação do outro. Quando você reza por ele, ou você cuida sobre a medida. Ah, Jorge, mas eu já faço o almoço. Deixa eu te falar uma coisa, isso não é servir. Você está cumprindo com o teu dever. Agora, se você faz o almoço que ele gosta, se você faz o café da manhã que ele gosta e leva na cama, isso é servir. Ah, Jorge, mas eu já faço tudo pela minha mulher. Eu tiro a roupa do varal, eu recolho o lixo, eu lavo o banheiro. Meu caro, você está cumprindo o seu dever. Agora, às vezes tem uma coisa que ela está te pedindo há um tempão que você não faz. Você vai lá e faz dobrado, ainda mostra, ainda faz a coisa para poder agradar ela. Isso é um ato de servir. Quer servir a tua mulher? Compra um presente para ela. Sério, não estou de brincadeira. Descobre a linguagem do amor dela. A linguagem do amor são 7. Eu ensino isso detalhadamente no Formação para Casais. Todos nós temos as 7. Esquece aquelas 5 linguagens do amor. Que lá, enfim, eu adaptei aquilo lá e trouxe para a realidade, porque de fato funciona. São 7 e todos nós temos as 7 e a gente tem que saber aplicar elas. Descobre, vai, faz do jeito certo. Tem jeito. E sobretudo, e o mais importante, quer fazer esse amor superior voltar a latejar na cabeça dele porque ele não morreu. Jorge, meu marido está fora de casa. Qual que é o primeiro passo para eu conseguir trazer ele de volta? Primeiro passo? Rezar. Orar. Pedir pelo teu esposo. Rapidamente eu quero contar uma parábola para vocês. Eu vou gastar 5 minutos. E aí vocês vão conhecer a minha vida. De todas as parábolas da Bíblia, tem uma que me encanta muito. Isso aqui é para quem quer resgatar o casamento. Para quem quer restaurar o seu casamento, o seu relacionamento. Esse é o primeiro passo. Você quer trazer o seu marido de volta, a sua esposa de volta? Esse aqui é o primeiro passo. Essa parábola é aquela parábola daqueles 3 irmãos. Marta, Maria e Lázaro. Eles são uma representação, de alguma maneira, também do casamento, do relacionamento. Certo? Lázaro é o símbolo masculino. Ou seja, é o símbolo da proteção da casa. É aquilo que protege o nosso casamento. Vocês vão lembrar naquela passagem que Cristo gostava muito daqueles 3 irmãos. E num dado momento, Lázaro adoece. Fica doente. A doença de Lázaro era algo grave. Então, as irmãs mandam chamar a Cristo. Senhor, nosso irmão está doente, venha vê-lo. Jesus diz, não é doença de morte, calma, vocês estão exagerando. Eu fico imaginando um mensageiro voltando todo feliz. Jesus falou que não é doença de morte. A hora que o mensageiro chega, Lázaro está morto. Aí ele, eita, Jesus falou que não era de morte, mas deu ruim. Lázaro morre. Ou seja, o casamento perde a proteção. Por quê? Porque Cristo se afastou. No fundo, a grande causa do seu casamento estar sofrendo é porque o amor se afastou dele. O amor que é Cristo, que é Deus. Deus se afastou do seu relacionamento e é por isso que ele entrou em crise. Ou seja, a proteção do teu casamento, que era Lázaro, morreu. É aí onde vem as traições, as mentiras, as enganações. Aquela casa está desprotegida. Eis então que você busca Cristo de volta. Cristo chega e está aquela algazarra. Lázaro está morto há 4 dias. Ou seja, a completude terrena. E aqui acontece uma cena que eu acho maravilhosa e simbólica. Marta e Maria vêm ter com Jesus, aquelas 2 irmãs. As irmãs, elas representam o ato concreto de restauração do casamento. Marta era o símbolo do servir. Vocês vão se lembrar, Marta era aquela que ficava fazendo tudo na casa. Ela assava o pão de queijo, ela fazia o bolo, ela
Jesus chegava, ela já ia passando um café. Senhor, você quer umas petas, uns biscoitos? E limpava a casa e fazia de tudo. Essa era Marta. Marta é o símbolo do servir. É o símbolo do se doar. É o símbolo do cuidar. Marta então chega a nosso Senhor, olha Jesus nos olhos e diz: Senhor, se tu tivesse estado aqui, ele não estaria morto. Ou seja, Marta faz uma oração. Marta, ela busca a Deus através dessas palavras: Senhor, se tu tivesse estado aqui, ele não estaria morto. Ou seja, é o servir que busca restaurar aquele casamento. É o ato de servir. Só que só a servidão não é suficiente. Jesus faz o quê? Nada. Jesus fica olhando para Marta. E aí acontece uma cena maravilhosa. Maria vem ter com Jesus. Maria, que era irmã de Marta, ela era o símbolo da oração, o símbolo da busca de Deus. Jesus disse: Maria ficou com a melhor parte, ela ficava aos pés de Cristo rezando e adorando a Nosso Senhor. Maria então vem correndo e se encontra com Jesus. E ela profere as mesmíssimas palavras que Marta disse: Senhor, se tu tivesses estado aqui, ele não estaria morto. Para representar o quê? Por que elas disseram exatamente as mesmas palavras? Para mostrar que o processo de restauração é 50-50. É metade servir, cuidar e amar, e metade rezar. É buscar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo. É se inclinar na oração e pedir em amor a Cristo que te faça capaz de amar aquele homem, aquela mulher que está fora de casa. Buscar esse amor do alto e entregar esse amor aqui embaixo. É aprender a ser esse canal da graça. É aprender a fazer essa transferência. Rezar, Maria, e servir, de Marta. Essas duas coisas acontecem juntas. O que acontece? Cristo, ouvindo aqueles dois pedidos, acontece uma cena que só aqui acontece, em todas as Escrituras, em todos os textos bíblicos, só aqui isso acontece. Cristo chora. Cristo chora. Chora piedosamente. O coração de Deus é profundamente tocado por essas duas coisas. E Cristo então diz: vai, me leva aonde ele foi enterrado. Ele vira então e diz: retirem a pedra. E grita: Lázaro, vem para fora. Quem restaura o casamento é Cristo. Mas quem começa essa restauração e rasga, abre as portas para que aconteçam, retira a pedra, é você. É você que quer trazer o seu marido e a sua esposa de volta. É você. É você quem precisa servir e orar. Servir, amar e orar. E rezar e se entregar. Esse é concretamente o movimento para salvar o seu casamento. Eu quero contar uma coisa para vocês. Quero apresentar para vocês a minha vida. Para mim poder apresentar para vocês o porquê que eu fiz essas 3 aulas. Aqui está todo o conteúdo introdutório do meu curso, chamado Formação para Casais. Formação para Casais. O Formação para Casais, ele é um curso que ele se destina a uma coisa muito simples, muitíssimo simples. Fazer esse processo da reconstrução passo a passo. Essas 3 aulas que vocês tiveram aqui, esses 3 dias aqui comigo, foram as aulas de introdução desse curso. Esse aqui é o meu método terapêutico. Esse aqui é o meu método terapêutico. E eu quero entregá-lo inteiro para vocês. Aqueles que aproveitaram ele até aqui, aqueles que entenderam ele até aqui, que bom. Estou vendo os comentários aqui e a galera está empolgada. Bom, deixa eu apresentar esse curso para vocês então como um todo.
Essas 3 primeiras aulas, como eu falei, são as aulas introdutórias do curso Formação para Casais. Esse curso eu fiz, esse curso ele nada mais é do que o testemunho da minha vida. Concretamente é isso, ele é o testemunho da minha vida. Ele reúne tudo aquilo que eu aprendi em 10 anos de terapeuta, em todas as escolas que eu fiz, em todas as formações que eu fiz e fundamentalmente naquilo que eu vivi e naquilo que eu apliquei no meu consultório. Presta atenção, o que é o curso Formação para Casais? Que até aqui vocês receberam a introdução. O que você vai ter acesso se você comprar o Formação para Casais? Vamos lá. Formação para Casais ele é um curso hoje que ele já conta com mais de 40 e muitas horas, quase 50 horas de curso e vai ficar maior. Ele é um curso que está sempre crescendo. É a 3ª vez que eu lanço o curso, 3ª vez, se não me engano, e todas as vezes que eu lanço ele fica cada vez maior. Todas as vezes que eu lanço ele fica cada vez maior. E claro, os alunos anteriores, eles ganham as mesmas coisas. Eles continuam se beneficiando dos novos módulos, dos bônus e tudo mais. Ele é um curso que não para de crescer nunca. Porque eu estou sempre acrescentando mais algum elemento. O que tem dentro do curso? Prestem bastante atenção. O primeiro módulo é o módulo de simbólica. Essas aulas legais que vocês gostam de eu falar sobre o 7, sobre o 3, sobre o símbolo do amor, sobre essas coisas todas, eu falo tudo ali. A simbólica do casamento eu falo sobre a cama, sobre o símbolo da aliança, sobre o símbolo da mesa, por que comer em família. Eu falo sobre a símbolo do amar-te, respeitar-te, ser fiel. Eu falo sobre todos os símbolos no casamento. É uma aula muito legal. No módulo 2 é o módulo do diálogo. Fazer com que vocês aprendam de fato a dialogar. Inclusive no módulo do diálogo tem uma aula exclusiva sobre as 7 linguagens do amor. Essa aula sozinha aqui eu acho que ela já valeria o curso todo. Isso aqui é uma obra minha. As 7 linguagens do amor é uma obra minha, vocês não vão encontrar em nenhum outro lugar. 100% minha, aqui eu ensino como aplicar cada uma delas de forma brilhante. O 3º módulo é o módulo de sexo e intimidade. Viram essa aula que eu dei hoje? Esse módulo aqui, eu gastei, 30 minutos para falar um pouco sobre sexo para vocês. Esse módulo aqui sozinho, ele tem mais de 2 horas e meia de duração. E assim, eu aprofundo em tudo que há para saber sobre o que de fato é o sexo verdadeiro. Assim como eu falei do desejo, do afeto e do amor, lá eu falo sobre o sexo feito no corpo, o sexo feito na alma e o sexo feito no espírito. É muito bonito. No módulo 4 eu falo sobre a traição e a reestruturação. Como vencer a traição, como perdoar a traição e como recomeçar diante dela. O módulo 5 eu falo sobre a possível separação de corpos. Existem casos graves em que a separação de corpos é uma opção, é uma necessidade, aliás. Casos de agressão, e às vezes as mulheres precisam saber como fazer isso. Infelizmente existem essas exceções, isso aqui é uma exceção da exceção, mas eu precisava falar sobre isso. Então eu coloquei esse módulo, de volta para casa. Cada uma das falas de Cristo na cruz. Cada uma daquelas, ainda hoje estarás comigo no paraíso, eis aqui a minha mãe, eis aí o teu filho, tenho sede, em tuas mãos, tudo está consumado, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. As 7 falas de Cristo na cruz. Cada uma delas é uma ação concreta de restauração. Isso é muito legal, essa aula, muito legal. A 7ª aula é a base para terapeutas. Hoje eu coloquei uma postagem de uma aluna minha falando, Jorge, só essa aula aqui valeria o curso. Para quem quiser ser terapeuta de casais, essa aula aqui ela é fundamental e essencial. Ela responde tudo. Eu dou inclusive precificação. Como que eu vou precificar a minha consulta? Quanto que eu devo cobrar no começo? Quando eu devo cobrar depois? Devo atender pro abono ou não? Como é que eu faço uma ficha de atendimento do paciente? Como que eu desenvolvo um prontuário? Eu coloquei tudo lá nesse módulo para terapeutas. Tudo lá. É um módulo excelente. Sozinho ele resolve a sua vida para começar a atender como um bom terapeuta de casais. No 8, nós temos os nossos módulos bônus. Só os módulos bônus aqui também são fantásticos. Deixa eu contar para vocês. Filhos, tê-los ou não. Essa aula aqui foi uma das aulas mais ricas que eu já tive na vida. Essa aula é com o meu compadre, com o meu amigo, um dos homens que salvou minha vida. Eu já citei ele algumas vezes, o Guilherme. O Guilherme ele é pai de 6 filhos. E é um homem fantástico. Ele vai saber fazer com que... Muitas vezes a gente pergunta, Jorge, eu queria ter mais filhos, mas meu marido não quer. Eu queria ter mais filhos, mas minha esposa não quer. Não sei se eu devo ter filhos ou não. Essa aula responde. Eu tenho certeza que essa aula responde. A 2ª aula bônus é Finanças e Crises, com o Matheus Campos. O Matheus ele é especialista em gestão patrimonial de famílias. Inclusive, ele faz a gestão da minha família. Ele é um gestor patrimonial de famílias. Ele vai te ensinar como organizar suas finanças. Sério.
Ah, eu devo ter conta conjunta ou não? A gente deve partilhar senha ou não? A gente deve, cada um tem sua conta? Regime de bens? Tudo isso está respondido lá. Tudo isso está respondido lá. Eu coloquei tudo, acreditem. A terceira aula bônus é uma aula assim preciosíssima, é uma aula do coração. Por que receber o sacramento do matrimônio? Essa aula é com a minha amiga e com o meu irmão, que é a Lara Brenner e o Fernando Bueno. A Lara, para quem não conhece, para quem já não segue, siga, por favor. Né? Ela está sempre ali no Instagram, ela é professora de português. Ela é um dos grandes expoentes da Brasil Paralelo hoje. A Lara, ela conta a história dela e do Fernando, né? E os dois juntos contando e partilhando essa história que é lindíssima. Eles ficaram casados por 10 anos, mas só no papel, né? Só no civil. Eles não tinham se casado na igreja. E depois de 10 anos eles resolvem se casar na igreja e o testemunho disso é uma coisa fantástica, fantástica, fantástica. Sabe? Eu perdi a conta de quantas pessoas disseram para mim, Jorge, assisti com meu marido a aula, o testemunho da Lara e do Fernando, e depois disso resolvemos nos casar na igreja. Depois disso resolvemos receber o sacramento. Que aula maravilhosa. Vale muito a pena. Hein? Além disso, nós temos 3 módulos bônus no Zoom, que é sexo e intimidade, uma aula sobre sexo e intimidade, mais uma aula sobre sexo e intimidade, falando mais ou menos isso que eu falei hoje. Traição e restauração e análise de caso real. Foram 3 aulas gigantes que eu fiz no Zoom, que essas aulas aqui, a maioria das pessoas falaram que pagou o curso. Foram 3 aulas que eu dei no Zoom e que valem muito a pena cada uma delas. Bom, além disso, o módulo 10 é um módulo sobre feminilidade. É uma entrevista com a minha vida, com a minha esposa, Thaís Regman. Ela vai ensinar o que é de fato ser feminino. Lembra isso que eu falei de ordenar os símbolos e deixar de ser Carlão? Pois é, está lá essa aula dela. E o módulo 11, que é o módulo de masculinidade, que eu dei essa aula, como de fato deixar de ser Enzo, como ser um homem, como ser o homem que a tua mulher merece, como ser um homem de fato, desde o vestir até o falar, o agir, o se comportar e o orar, tudo, como de fato ser um bom homem, certo ou não? Mas, você acha que para por aqui ou não? Você acha que é só isso que eu deixei por formação de casais? Não. Cara, esse formação de casais ele não para de crescer. O meu estrategista, o João, ele fica louco, porque toda hora eu quero colocar mais e mais aulas. Ele fala, Jorge, a gente não vai dar conta. A plataforma não vai sustentar esse curso desse tamanho. E eu falo, vamos colocar mais coisa. Eu quero. Enfim, quais são os novos módulos bônus que eu planejei só para esse novo formação para casais? Só para vocês terem uma ideia. Coloque isso aqui na tela, só para a galera entender a grandiosidade disso. Olha o que eu preparei para vocês. As novas aulas e módulos que serão adicionados. Coloca aí para mim. Não, é o próximo. Olha o tamanho disso. Olha o tamanho disso. Pode passar mais um. Quais são as aulas? O primeiro, módulo extra sobre pornografia. Eu fiz um módulo que ele é específico sobre pornografia. Já tinha uma aula sobre pornografia lá dentro, mas eu fiz agora um módulo só sobre isso. Como, Jorge, descobri que meu marido assiste pornografia. Como confrontar isso? Tá lá. Descobri que a minha esposa assiste. Como confrontar? Tá lá. Como tratar isso? Como iniciar um tratamento? Como vencer isso a 2? Tá lá. Eu ensinei como fazer. Aquilo que eu ensino na minha terapia. Eu ensinei como fazer. Coloquei um módulo sobre diagnósticos psiquiátricos. Existem casos que são muito graves porque realmente envolvem uma patologia psiquiátrica. A saber, os principais que eu coloquei lá dentro. No seu relacionamento, o que fazer se o meu marido ou a minha esposa é borderline, se ele é um narcisista, se ele tem transtorno bipolar, se ele tem compulsão, se ele tem depressão grave ou se ele tem ansiedade grave, ou se ela tem ansiedade grave ou depressão grave. Como que eu vou enfrentar isso dentro do meu relacionamento? É óbvio que aqui eu não estou dando o tratamento completo, mas estou te falando assim, Jorge, descobri que meu marido é narcisista, ou talvez meu marido seja narcisista, o que eu faço? Tá lá. Descobri que a minha esposa talvez seja borderline, o que eu faço? Tá lá. Explicadinho. Hábitos, rotinas e tradições. Esse módulo aqui é um módulo que eu sou apaixonado nele. Como criar uma rotina familiar que irá durar gerações, criando memórias que jamais serão esquecidas. Tem hábitos na minha família hoje, que eu e a minha esposa criamos e desenvolvemos, que os nossos filhos irão repetir, e os nossos netos irão repetir, os nossos bisnetos irão repetir, e isso dá para fazer na tua família. Isso é gostoso demais da gente aprender. E eu fiz uma aula só como construir esses hábitos. Tem um módulo sobre castidade. O que é castidade? Na solteirice, no namoro, no noivado e no casamento.
A castidade ela é uma virtude. Uai, Jorge, tem castidade no casamento? É porque vocês acham que castidade, a gente está falando sobre não ter relação sexual. Tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? A castidade ela é uma virtude que faz eu olhar para o outro e enxergar quem ele é. É a castidade que faz você se apaixonar pelo seu marido todos os dias. É a castidade que faz você se apaixonar pela sua esposa todos os dias. É a castidade. E ali eu ensino, nesse módulo, o que é de fato e como ser casto, passo a passo. Mesma coisa que eu ensino na minha terapia, na minha consulta, eu ensino aqui. Caramba, Jorge, tem mais coisa? Tem, calma, tem muito mais coisa. Humor, como liga de leveza no relacionamento. É sério, eu ensino vocês como partilhar meme. Não, Jorge, você está demais. Aí você exagerou, pegou pesado. Não, é sério. Como partilhar memes, como falar sobre futilidades, quais são os temas que você deveria conversar diariamente com a sua esposa para tornar o relacionamento leve, parar de ser o casamento uma coisa chata. Certo ou não? Ordenamento da vida. É aquela ordem que eu sempre falo aqui para vocês. Eu provando por que essa ordem é certa e como aplicar isso todos os dias no seu casamento. Deus, o marido ou a esposa, os filhos, o trabalho, os parentes e o resto. Você mesmo. Você é o resto. Como eu aplicar essa ordem da vida? Né? Por que essa é a ordem certa e como isso aplicar na minha vida? Eu fiz uma aula sobre plano de vida. O que é plano de vida? É a aplicação da virtude da ordem. Como que eu faço? Como é que eu faço para responder 100 caixinhas todo dia, fazer live, atender paciente, cuidar da minha esposa, dar atenção para os meus filhos, ir na academia 2 vezes por dia, rezar as minhas orações e o dia dar certo? Como que a minha esposa consegue cuidar desse tanto de criança, fazer as obrigações dela, cuidar de mim, cuidar da casa, arrumar um monte de coisa, ajudar um monte de gente, dar orientação para um monte de gente? Como que ela consegue? Através de uma coisa chamada plano de vida. Eu vou ensinar como faz a plano de vida para o homem e minha esposa vai ensinar como é que faz o plano de vida para uma mulher. Presta atenção, eu estou falando de coração agora. Essa parte aqui, muita coisa aqui é marketing, óbvio, vai. Essa parte específica aqui não é. Isso aqui sozinho valeria o valor desse curso, eu garanto. Sozinho. Só essa aula de plano de vida. Resolve a vida de vocês. O que mais? Como me livrar da imagem da traição? Jorge, fui traído, só que já tem 1 ano e eu não consigo sumir com essa imagem da minha cabeça. Eu fiz um módulo só sobre isso. Como limpar o seu imaginário para que você não fique sempre desconfiado ou desconfiada de que a coisa vai acontecer de novo. Eu fiz uma aula só sobre isso. Né? Eu sei que isso é uma dificuldade real na vida de vocês. E por último, uma aula que me pediram muito, que é uma aula sobre vícios. Jorge, meu casamento tem alcoolismo. Meu casamento tem uso de drogas, maconha, cocaína, enfim. Como é que eu consigo vencer isso dentro do meu casamento? Tem jeito? Tem jeito de eu conseguir fazer o meu marido tratar isso? Tem jeito de eu conseguir fazer a minha esposa tratar isso? Tem. Tem como. Tem um passo a passo para você conseguir ajudar ele ou ela a resolver essa situação. Eu fiz esse módulo especificamente para isso. Como resolver os vícios. E aí? Pode passar. Acha que acabou ou não? Já está bom? Deveria estar bom. Já está bom há muito tempo. Só que como eu escrevi aqui, eu não brinco quando o assunto é reconstrução de casamentos. Toda vez eu quero colocar mais coisa e eu estou sempre fazendo mais alguma coisa. Qual que foi a minha ideia? Eu criei uma das coisas mais legais que eu já vi, assim, pessoalmente eu já vi até hoje sobre restauração de casais. Passa aí para mim. Olha esse negócio que legal. A minha esposa, quando ela lutou pelo nosso casamento, ela tinha uma coisa chamada rede de apoio. Haviam pessoas ajudando ela. Isso foi fundamental na nossa reconstrução, fundamental. Foi por isso que eu fiz isso daí, uma rede de apoio. O que é a rede de apoio? A rede de apoio é um lugar, é um grupo, que vocês vão estar lá. Alguns dos meus alunos, alguns alunos especiais escolhidos a dedo, fazem postagens ali semanais. E estão ali sempre tirando dúvidas. Diariamente eles estão ali comentando, tirando dúvidas, ajudando as pessoas, meus alunos, meus mentorados. Estou sempre ali tirando alguma dúvida. Além disso, é uma rede com mais de 1000 pessoas. Lá, nesse grupo, tem um monte de mulheres se ajudando, um monte de homens se ajudando. É uma coisa fantástica de ver, é muito bonito mesmo de ver, muito bonito. Essas pessoas que já compraram formação para casais, que deu bem mais de 1000 pessoas, todas elas estão lá dentro. E eu faço questão de oferecer isso para vocês que adquirirem a formação de casais hoje. Né? Todos vocês que adquirirem a formação de casais, vocês vão ter a rede de apoio. Além disso, tem 4 aulas prometidas ali dentro, que eu ainda não dei, que a gente vai ter. São 4 aulas no Zoom comigo, 4 aulas especiais que eu planejei para vocês.
certo? Aulas para tirar dúvida, aulas para discutir casos reais com vocês. Sim ou não? Acabou, né? Agora acabou. Não. Esse aqui é o mais especial de todos, vai. O projeto da minha vida precisa ter a participação daquela que me ensinou o que é constranger com amor. Essa, tá vendo? Nossa, é linda, né? Caramba. É o seguinte, quem comprar o Formação para Casais hoje, os 100 primeiros que comprar, isso aqui não é para todo mundo. Os 100 primeiros que comprarem vão participar de uma masterclass, minha e dela, nós dois juntos. Como construir uma família. Vocês vão entender a história de vida nossa, o nosso testemunho e como que a gente fez para construir a nossa família hoje. O que a gente fez para erguer a nossa família e ter o nosso casamento. Como que foi esse passo a passo? Como construir uma família de verdade, uma família real. Não aquela família de capa de revista, de margarina, não. Uma família real. Os 100 primeiros que comprarem Formação para Casais vão ter acesso a essa masterclass. Sim ou não? Fala para mim, quanto é que você acha que vale tudo isso? A minha consulta hoje custa R$2.000. É muito caro, eu sei. É muito caro. Eu costumo dizer que a minha consulta ela é muito cara. Ela é muito cara. Para que eu possa atender quem também não pode pagar. E poder ajudar também as outras pessoas que não têm condições. Entenda isso. Eu estou oferecendo um curso que tem mais de 60 horas de construção. São mais de 60 horas do meu esforço. Com testemunhos, com aulas extras, com bônus, com coisas aqui que eu nunca conseguiria ofertar se não fosse nessa estrutura do digital. Por isso que eu fiz esse curso. Esse curso ele é o testemunho da minha vida. Ele é o testemunho Ele é o ato de reparação. Eu falei isso ontem. Esse curso, Formação para Casais, é o ato de reparação por tudo aquilo que eu fiz de errado. E é um esforço sobre medida para fazer com que as coisas funcionem. Não só na minha vida, mas na vida de cada um de vocês. Ontem eu entreguei o meu coração aqui. E hoje eu tenho um pedido honesto. Façam parte disso, mesmo, do coração assim. Eu entreguei tudo aquilo que eu podia entregar de graça. Mas isso daqui, essa parte aqui eu não posso entregar de graça. Essa parte eu preciso cobrar. Esse aqui é o trabalho da minha vida. Esse aqui é o meu laboro. Quanto você acha que é justo você pagar por esse curso? Mais de 60 horas de conteúdo. Nesse teor dessas aulas que vocês assistiram hoje, essas 4 horas de aula gratuita que vocês tiveram, imagina mais de 60 horas desse nível de conteúdo. Toda a minha experiência, os 10 anos de experiência, todo esse esforço. Bom, o investimento é esse. Põe aqui. São 12 parcelas de R$126,36. São R$126 por mês. R$126 por mês, durante um ano. Esse valor é válido só para as primeiras 3 horas, perdão, pelas primeiras 72 horas, pelos primeiros 3 dias. Depois eu preciso fazer mais caro. Esse valor é para quem quer comprar. Esse valor é para quem realmente precisa. Esse valor é para quem até esse momento falou, caramba, Jorge, tudo isso que você falou faz muito sentido. Eu falei uma coisa, eu não vendo igual a maioria das pessoas estão acostumadas a vender. As pessoas vão criando um mistério, e aí prometem uma coisa esdrúxula. Não, porque se você comprar o meu curso, eu provei para vocês aqui nesses 3 dias que eu sei do que eu estou falando. Eu entreguei meu coração e meu conhecimento para mostrar para vocês que isso daqui eu realmente trabalhei a sério para fazer. Porque eu acredito mesmo na restauração de casais. Eu não estou para brincadeira. Não estou mesmo. Não estou mesmo. Isso aqui é a minha vida. Isso aqui é o meu testemunho. Isso aqui é o meu legado. Isso aqui é o ato de reparação. E, sobretudo, Cadê ela? É, sobretudo, talvez... Talvez seja o meu pedido de perdão. Talvez seja o meu pedido de desculpas. Talvez seja o meu eu te amo. Esse curso é o meu eu preciso de você. Esse curso é o meu
obrigado por tudo que você fez na minha vida. Esse curso é a minha prova de amor. Honestamente falando, esse curso é a prova de amor para aquela que salvou minha vida, para aquela que fez o meu casamento ser restaurado, para aquela que me fez abrir os olhos, para aquela que me provou que era possível, para aquela que transformou tudo em realidade. Te amo. Essa é a minha vida. Fala oi. Essa aqui é a minha vida. E ela participou da construção de cada uma das aulas. Ela estava presente na gravação de cada uma das aulas. Cada um dos módulos, cada coisa que eu falei, cada frase que eu proferi, cada detalhe, ela estava lá escutando e ouvindo, né? Aprovando. Puxando a orelha, ela estava lá. Foi um curso pensado com muito carinho, assim, com muito amor mesmo, porque ele é parte da nossa vida, né? É parte do que nós passamos, do que nós vivemos e abrir esse curso, né? Disponibilizar esse curso para as pessoas, de certo modo, como você falou, aquele ato de reparação, assim, mas é também uma entrega muito grande, assim, um espírito de amor e serviço que você colocou, e que é uma coisa, assim, extremamente admirável, porque a cada pessoa, a cada relato, ainda que fosse uma única pessoa que tivesse seu casamento, sua família restaurada com esse curso, ainda assim valeria a pena. Valeria. Ainda que fosse uma única pessoa, valeria a pena. E você fala muito, assim, que eu sou responsável por tudo, né, que... Eu falei que eu ia chorar. Mas, na verdade, assim, se não houvesse um empenho da sua parte também para transformar tudo isso no que é hoje, né, na quantidade de pessoas que foram ajudadas de alguma forma e que são através do seu trabalho, né, nada disso estaria acontecendo. Então, fica aqui a minha admiração, a minha gratidão pela sua coragem. Senhoras e senhores, a mulher mais humilde desse Brasil. Obrigado. Te amo. Também te amo. Também te amo Vocês muito. não vão se arrepender, tenho certeza disso. Palavra de grávida. Esse Palavra de curso, grávida. ele é, assim, grandioso. Cada aula teve um cuidado, assim, na preparação, né? Desde o momento em que o tema de cada aula foi pensado, né? Na gravação de cada aula foi tudo feito, assim, com muito cuidado, com muito amor, com muito empenho para que realmente fosse eficaz. Realmente fosse eficaz. Então, não perca essa oportunidade. Bom, quem está falando é a dona Thaís. Essa mulher, ela não existe. Meus caros, está aberto, finalmente, as inscrições por formação para casais. Eu não sei quando a gente reabrirá esse curso tão cedo, mas estão mais que abertas. No chat do YouTube, no QR Code, na bio do Instagram, tá aí. Esse é o nosso ato de reparação, essa é a promessa da nossa vida, esse é o testemunho da nossa vida. Eu tenho certeza que isso vai acompanhar a gente por onde a gente for. E eu posso dizer honestamente que eu realmente acredito nesse curso. Eu acredito de todo o meu coração nesse curso. E por isso que eu posso falar, contem comigo mesmo, assim, de todo o meu coração. Contem com as orações dessa mulher, porque, caramba, as orações dessa mulher são absurdas. E vocês podem ter certeza que ela reza por cada um de vocês.
Estão mais que abertas, finalmente abertas as inscrições por formação para casais. Foi muito bom estar aqui com vocês, foi muito bom partilhar cada segundo dessas aulas com vocês, foi muito bom poder ver os testemunhos de vocês. Eu recebi milhares de mensagens de homens dizendo, voltei para minha casa. Milhares de mensagens de mulheres dizendo, voltei para o meu marido, voltei para minha família, voltei para minha casa, voltei para os meus filhos. Eu recebi um monte de gente falando. E assim, eu quero que isso continue, eu quero que vocês abram a boca, eu quero que vocês deem testemunho. Não do formação para casais, deem testemunho do casamento, sabe? Eu não quero só ficar fazendo propaganda aqui do formação para casais. Não. Eu quero que vocês deem testemunho que o casamento vale a pena. Esse mundo se esqueceu disso. O casamento vale a pena, tá? A família vale a pena. Se alguém algum dia falar que se lembra de mim e dessa mulher incrível aqui do meu lado, digam que a gente sempre bateu nesse ponto, de que a família vale a pena, tá bom? Um beijo grande no coração de vocês e até a próxima, se Deus quiser, né? Obrigado, te amo. Obrigada. Até mais, gente. Me diz aí, o que é que os relacionamentos fracassam? Você pode responder que é por incompatibilidade, que a culpa de alguma forma é do outro, ou simplesmente não era pra ser. Será? A verdade é que a dinâmica dos relacionamentos mudou completamente. Vários namoros não se iniciam sem os joguinhos de conquista. Noivados duram décadas para de fato virar um casamento. E no fim, cada um seguir o seu caminho. Casamentos que já começam com a data para terminar, em quantidades cada vez maiores no nosso país. O que dá para aprender com isso? É que de fato nós desaprendemos como nos relacionar. Os relacionamentos ficam só na superfície e já não se aprofundam mais. É urgente restaurarmos a maneira certa de estar e viver dentro de uma relação matrimonial. É necessário, sobretudo, se formar. Seu casamento esfriou. Vocês entraram em discussões, em brigas intermináveis. Aconteceu uma traição. Você está querendo resgatar isso, mas você realmente não sabe como. Às vezes até você perdoou. Seu marido, sua esposa voltaram para dentro de casa, mas e agora? A questão é que vocês têm que reconstruir do início. E vocês não sabem fazer isso. A prova disso é que aconteceu esses erros. E agora, para que não aconteçam novamente, vocês vão precisar fazer o que tem que ser feito. Do jeito certo, na hora certa. Tem quem ensine isso? Tem 10 anos que eu ensino isso. Tem 10 anos que eu aplico essas técnicas no meu consultório. Sou médico psiquiatra, terapeuta de casais e formador de terapeutas. E eu criei um curso chamado Formação para Casais. Esse curso tem um intuito claro de responder todas essas perguntas. São mais de 60 horas de curso. Tá tudo lá. Jorge, eu tenho problemas no meu relacionamento com mentiras, dívidas. Tenho problemas no meu relacionamento porque o meu marido é muito apegado à mãe. Tenho problemas que a minha esposa me traiu. Eu não sei qual que é o seu problema, mas eu sei que eu já respondi essa pergunta lá dentro. Eu posso te ajudar. Clica nesse link que está aparecendo aqui embaixo. Eu te espero lá. Sabe o que eu mais escuto no meu consultório de terapia de casais, como psiquiatra? Doutor, eu já tentei de tudo para salvar o meu relacionamento e não dá certo. E bastam 10, 15, 20 minutos para eu provar para aquele paciente ou para aquela paciente que eles estavam errados. A verdade é que vocês não tentaram de tudo. Eu tenho certeza disso. Tem 10 anos que eu faço isso. E o principal, o pouco que vocês tentaram errado. Me desculpa a sinceridade, mas é isso mesmo. Vocês nunca estudaram, leram ou se aprofundaram como de fato resgatar um relacionamento. Como fazer um casamento dar certo? Vocês não sabem. Me deixa ensinar. Me deixa te ajudar a salvar o seu casamento. A trazer o seu marido de volta, a trazer a sua esposa de volta, a recuperar o diálogo, recuperar o sexo, recuperar a intimidade de vocês. Eu fiz um curso chamado Formação para Casais. Tem mais de 60 horas de conteúdo. Tá tudo respondido ali dentro. Eu posso te ajudar e eu vou. Clica nesse link que está aparecendo aqui embaixo. Eu te espero lá.